Pessoal, depois de ser aprovada na Comissão de Segurança Pública do Senado, o projeto de lei contra a saidinha temporária de presos volta ao debate na Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da casa. Quem vai conversar sobre isso conosco é o André Anelli. E Anelli, há uma previsão de quando essa proposta deva ir a plenário ou deva ser votada de fato? Bem-vindo. Ainda não, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O que o plenário deve colocar em votação hoje pelo presidente Rodrigo Pacheco é o requerimento de urgência para que o projeto de lei contra a saidinha de presos, ele tenha prioridade então e acabe pegando um atalho, ou seja, não passando pelas comissões, como por exemplo a própria de Constituição e Justiça, a CCJ, e seja votado direto no plenário. Só que esse requerimento, de acordo com Rodrigo Pacheco, está pautado já então para a sessão desta quarta-feira, mas por outro lado, a gente vê uma movimentação já aqui no Senado de senadores da base governista que devem conversar com Pacheco ainda nesta tarde para que esse requerimento de urgência não seja colocado em votação nesta quarta-feira. A alegação que os parlamentares da base governista devem usar é de que muitos senadores ainda não estão aqui em Brasília e que por isso então a votação do requerimento de urgência seria prejudicada. Se esse requerimento for colocado em votação no plenário no dia de hoje e se ele for aprovado, aí no intervalo de 2 sessões legislativas, ele já pode ser então votado direto no plenário da casa. Caso contrário, se esse requerimento for recusado, aí ele passa normalmente pela Comissão de Constituição e Justiça e aí sim ganha o plenário aqui do Senado. A gente relembra que esse projeto de lei, na verdade, ele está em tramitação aqui no Congresso Nacional, começou pela Câmara em 2013, foi aprovado em 2022, mas acabou chegando ao Senado e ganhando toda essa força e essa pressa depois de que no mês passado, em Minas Gerais, um soldado da PM acabou sendo morto por um suspeito que estava, então, em saidinha com esse benefício. Ele estava solto temporariamente e acabou, então, assassinando esse soldado da PM. Inclusive, o relator aqui no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, acabou divulgando que, se esse projeto de lei for aprovado, ele vai ganhar o nome, então, soldado PM Dias, que foi a vítima dessa emboscada que acabou resultando, então, no homicídio do soldado em janeiro, no mês passado, então, em Minas Gerais. A gente segue acompanhando essa movimentação, Evandro. Ainda não é possível dizer se Rodrigo Pacheco vai colocar em votação esse requerimento de urgência, mas colocando em votação, a gente volta aqui no 3 em 1 para trazer os detalhes para vocês. Muito obrigado, Anelli. É só chamar. Até mais. Bom trabalho por aí. Fábio Piperno, a gente tem visto aí um movimento de parte dos governistas para impedir a votação de urgência desse projeto de lei. Por que você vê esse movimento do lado do governo, mesmo depois das modificações que, inclusive, foram elogiadas por todos, inclusive por você? Veja, eu acho que eles querem discutir um pouco mais, talvez para sair também desse momento em que há uma certa comoção popular, mas veja, esse projeto ele vai ser aprovado, né? É perda de tempo a bancada governista fazer isso. Agora, também eu insisto no fato de que esse projeto, na verdade, não vai mudar absolutamente nada a questão da segurança pública. Ele é muito de jogar para a torcida, aproveitar esse momento, né, em que esse tema está muito quente. Para mim, seria muito mais inteligente discutir tudo aquilo que a gente falou aí nos últimos dias. Por que não, por exemplo, estabelecer que só tenha direito à saidinha aqueles condenados por crimes de menor periculosidade que já tenham cumprido, por exemplo, 80% da pena? Você concorda com ele, Dávila? Não, inclusive é o que está no projeto isso, né? E é uma pena que, aí corroborando com o Piperno aqui, que há questões, tudo a gente partidariza. Sabe por que a posição está dando canseira? Porque é um projeto que o relator é o Flávio Bolsonaro, porque é o Moro que fez a oposição mudança. Não, né? A base. A base faz contra, porque a oposição, mas é uma bobagem. Isso aí tem que tocar a bola, vamos tocar as coisas importantes. Mas tudo é politizado ao extremo. Imagina como é que a turma da esquerda vai justificar, vocês aprovaram o projeto do Flávio Bolsonaro, com a relatoria do Moro. O que é uma bobagem, sabe? É o que o Piperno falou. Isso aí vai ser aprovado porque
porque é uma demanda da maioria da população. Vira a página, toca em frente, porque tem milhares de outras pautas importantes também a ser considerada pelo parlamento. Gustavo Segré, você acredita que mesmo diante desse movimento, o projeto deva receber então a urgência necessária por conta do movimento hoje que a população faz de cobrança por segurança pública aqui no país? Deveria, Evandro, porque estamos falando, deputados representam o povo, o Senado representa os estados. Então, se estão representando e o pedido popular é que esse processo seja tocado, tem que ser tocado. Pode discutir e colocar a sua posição. Era óbvio, nós já falamos isso em 3 em 1. O setor da esquerda não gosta disso. Eles querem humanizar a bandidagem, tirar, de repente, como Boric no Chile, diminuir a quantidade de delitos. E isso aconteceu também com Gustavo Petro na Colômbia, para que diminua a criminalidade. Lógico, se hoje uma coisa que é delito deixa de ser delito, os indicadores do delito vão melhorar, mas isso não é melhorar a segurança. No caso do Brasil, é claro que a esquerda ia querer demorar ou modificar ou evitar que isso seja tratado, mas é uma demanda popular e tem que ser atendida essa demanda popular. E por fim, só falta humanizar que as pessoas que têm a saidinha perguntem: desculpa, você é de esquerda ou de direita? Ah, sou de direita, então entrega as coisas. Não, é de esquerda, não, então não entrega. Pô, é um problema de todos, não tem a ver com ideologia. Explique para qualquer pessoa que tem um problema de violência, e aí não tem a ver com ideologia, tem a ver com violência. Eu estava vendo uma manifestação do Piperno, já vou abrir espaço para você, Gani, mas que foi, Piperno? Veja, a esquerda já elegeu presidente do Brasil algumas vezes, Lula e Dilma, mas ela nunca teve maioria parlamentar. Esse arcabouço que está aí, todo esse arcabouço jurídico que está aí, não foi escrito e pensado e tal por parlamentares de esquerda. Eles nunca tiveram maioria para empurrar a goela abaixo aí. Isso aí é herança que vem de outros governos, de outros parlamentos e que não eram, obviamente, com maioria de esquerda. Mas aí você está colocando nesse saco, Piperno, por exemplo, o PSDB, acredito eu, que você coloca como direita. E o PSDB é um partido de centro-esquerda. A maioria dos parlamentares no Brasil não é de direita, não é. Nunca teve, aliás, recentemente que a gente teve parlamentares abertamente de direita. Prova disso, até o presidente Lula na eleição de 2006 falou: estamos no auge da democracia, eu só tenho aqui candidatos de esquerda concorrendo comigo. Essa hegemonia da esquerda, ela começou a cair, talvez, em final ali de 2015. Agora, o pensamento dominante na sociedade e que influencia parlamentares como intelectuais, acadêmicos, jornalistas, é de esquerda. Agora, Gani, como é que você vê esse movimento da base governista de alguma forma, enterrar um pouco dessa discussão? É um tiro que pode sair pela culatra? Eu acho que sim, eu concordo aqui com o Dávila, que tem uma questão política, é do Bolsonaro, tem a ver com humor, é relator, então somos contra, mas também tem uma questão ideológica. A esquerda, ela é simpática à saidinha porque ela entende na sua raiz que o criminoso, ele é uma vítima da sociedade, ele merece uma segunda chance, ele tem que se ressocializar, e não que a cadeia é para afastar o perigo da sociedade ou para dar o exemplo para que mais crimes não aconteçam. Tão simples quanto isso, Piperno. Eu diria para você que se tirar todos os clichês do discurso da direita, não vai sobrar nada. Nenhuma proposta objetiva. Não é clichê, isso é um fato. A esquerda tem uma visão diferente do criminoso da direita. Fala, Dávila. Não, o ponto é que, não importa se é direita ou esquerda, a prioridade número 1 da população brasileira é combater o crime. Você perguntar em qualquer pesquisa, em qualquer camada social, em qualquer camada de renda, primeiro lugar, qual é a sua maior preocupação hoje? Segurança pública. Então, as pessoas que são eleitas pelo povo, ou elas olham para os anseios e as preocupações da população, nesse caso a segurança pública, ou elas não estão ali representando a vontade popular. Este é o ponto. Então, está na hora de o Brasil ter um projeto nacional de combate ao crime organizado, ao narcotráfico, para que essa política de segurança saia do papel. Como eu disse, é o símbolo do fracasso dos governos, não só desse, como de demais governos que vieram antes dele. E também há muito tempo os indicadores de segurança mostram um Brasil que é um dos lugares mais inseguros e violentos do mundo. O Segré levantou a mão, diga. Levantei a mão porque imagino, se fosse assessor do partido da esquerda, e nunca serei, obviamente, mas diria: gente, vocês estão pensando que se alguém que alguma saidinha
volta a ter violência contra um cidadão, seja policial, seja civil, o que for, e mata alguém, fere gravemente alguém, nós vamos ter uma publicidade eleitoral o tempo todo dizendo, a esquerda votou isso. E não seria bom, eleitoralmente falando, para nenhum partido. Mas dá a sensação de que essa questão de garantistas, que tem muita da esquerda, é muito mais forte através do DNA, que é da racionalidade, do que a gente quer e a gente precisa. Segurança. Vou arrematar esse assunto aqui, Piperno, mas você não concorda que de alguma forma depois, quando fosse colocar quem votou a favor e contra, de alguma forma isso possa repercutir negativamente para quem foi contra essa proposta? Claro que pode ter um ônus eleitoral, mas ninguém discute isso. Agora, aí que está o negócio, a gente não pode trocar convicções por conveniências eleitorais. Eu quero só ver se em algum momento algum criminoso, algum detento que tiver autorização para trabalhar, estudar, cometeu algum crime. Você sabe por quê? Aí toda essa turma que está... E eu sou... Veja, não sou a favor de cortar esse tipo de benefício, não. Eu só estou dizendo o seguinte, que isso muda ao sabor dos acontecimentos, né? Então, se houver algum dia um crime cometido por alguém que teve esse benefício e isso despertar uma grande comoção popular, você pode ter certeza que aí o barco vira também. Tá vendo só? Por culpa do pessoal que tinha a saidona.